Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Convidar os irmãos também a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. Isso mesmo, Jonas, capítulo 1. Texto interessante, texto especial. Vamos ver quem é bom de Bíblia agora. Achar Jonas não é fácil não, querido. Vamos lá. Você não está familiarizado, vai logo lá para o índice. Eu mesmo não estou achando aqui, queridos. Eu acho que tiraram aqui da minha Bíblia. Fica bem antes, um pouco antes de Gênesis, queridos. Isso, Gênesis não, queridos. Quem foi que falou Gênesis aqui? Foi quem? Jonas, capítulo 1. Texto especial, que tem muitos ensinos importantes e que eu creio que vai falar ao seu coração. Repita assim comigo: Espírito de Deus, fala ao meu coração. Fala a minha vida. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero direção essa noite. Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha que coisa, queridos. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Amém, queridos? Olha que texto especial, que texto interessante. E eu quero que você se esforce muito agora para ouvir a palavra bem direitinho e entender bem direitinho a palavra. Porque se você não ouvir e não entender, como é que as coisas vão acontecer na tua vida? Se esforce agora para ouvir e para entender. Olha o que aconteceu. Jonas era um profeta. Recebeu do Senhor uma incumbência, um ministério, uma função, uma ordem de ir pregar a palavra a uma cidade que precisava muito, a uma cidade pecadora, a um sem número de pessoas que precisavam da graça do Senhor. E ele se levantou e foi para a outra direção. Se tinha que ir para o norte, foi para o sul. Se tinha que ir para o leste, foi para o noroeste. Vai para Jope, de lá pega uma embarcação para Tarsis. Fugindo de Deus, da presença do Senhor. E no meio do caminho, o que acontece? Uma tempestade. Sabia que tem tempestade que a gente vive por causa da desobediência nossa? É, queridos. Tem tempestade que não é o diabo, não. Tem tempestade que é Deus. Que é Deus que está mandando mesmo a tempestade. E está lá Jonas, naquela tempestade. Os marinheiros lá, tudo desesperados, na iminência do naufrágio. Acordam Jonas para que ele pudesse ajudar, conversam com ele: rapaz, alguma coisa está de errado aqui, o que foi? Tiram a sorte recai sobre Jonas, descobriram que ele era o culpado. Ele conta toda a história dele, os colegas ali de navio disseram que realmente tinham ouvido ele falar que estava fugindo de Deus mesmo. Os caras ficam desesperados, não queriam jogar Jonas para fora do navio. Jonas diz: só vai se acalmar essa tempestade aí se vocês me jogarem fora. Eles oram a Deus pedindo perdão e joga Jonas fora do navio. Então,
A tempestade se acalma. Jonas, então, ao cair na água, é engolido por um peixe. Passa 3 dias debaixo d'água, no ventre do peixe, e é cuspido na praia. Depois, ele volta ao seu cotidiano. O Senhor fala uma segunda vez para ele: vá pregar em Nínive. Mas dessa vez, talvez com a pele ardendo ainda do suco gástrico da baleia, obedece à voz do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre Jonas, e tem muitas coisas para a gente aprender aqui, com base na história dele. Porque o que acontece? Você pode aprender com seus erros, mas você pode aprender com os erros dos outros, você pode aprender com a palavra aqui. Tem gente que está errando, porque não aprende a palavra, porque não obedece a palavra. E se estivesse obedecendo a palavra há mais tempo, conhecendo a palavra há mais tempo, não estava dando nos nós cegos, dando murro em ponta de faca, como está dando aí tantas e tantas vezes. Jonas, queridos, por mais que ele fosse rebelde, foi rebelde e tudo mais, depois obedeceu e foi, Jonas era um profeta. Ele era profeta. Não é à toa que ele está aqui na Bíblia aqui, e tudo mais. Nos profetas aqui, profetas menores e tal. E ele, como profeta, era alguém que conseguia distinguir a vontade de Deus. Ele conseguia, em parte, distinguir os planos de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, e passar isso para as pessoas. Ele tinha essa capacidade de distinguir algo que estava no coração de Deus, e o profeta tem disso também. É o homem do tempo, que discerne tempo, forma, discerne acontecimentos e repassa isso para as pessoas. Ele ouviu claramente a voz de Deus e Deus lhe mostrava qual era a sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Jonas, levante-se, vá e pregue. Convide-os ao arrependimento, senão lhes sobrevirá justo juízo. Mas apesar dele conseguir ouvir isso tão claramente, dele ter essa intelecção espiritual tão boa, ele consegue fazer justamente o contrário do que ele deveria ter feito. Foi teimoso, não foi? E quantas vezes nós também não somos assim, queridos? Você percebe o que tem que fazer e não faz. E você percebe o que não tem que fazer e vai lá e faz. Tem jovem que está tentando namoro santo, mas quando menos percebe, já está com a mão lá, passeando em tudo que não é para passear. Está tentando fazer negociações corretas, mas quando menos espera, está passando a perna nos clientes, mentindo, enganando, odiando, fazendo coisas que não era para ser feito. Muitas pessoas ouviram Deus dizendo a direção na qual a pessoa deveria seguir, o que deveria fazer, percebe que estão errados, percebem qual é o certo, mas permanecem indo na direção errada. O que Jonas pensou, queridos? Eu me ponho a perguntar. Veja, o que Jonas pensou, será? Eu vou sair daqui, vou para um lugar bem longe, e Deus não vai me ver. Eu vou para um lugar bem longe e Deus vai esquecer de mim. E Deus vai se esquecer de mim. Será que foi isso o que ele pensou? Será que você pensa que Deus vai se esquecer de você? Que porque tem muita gente na igreja, Deus não vai perceber você, e você pode ficar assim 1 semana, 1 mês sem vir para a igreja, 2 meses sem tomar a Santa Ceia, que tanto faz e tanto fez. Você acha que Deus não vai perceber você? Não vai perceber? Mas não é assim, queridos. Será que Jonas pensou que as ações dele não teriam consequências? Que a rebeldia dele, a rebelião dele não trariam consequências para ele? Ou que ele conseguiria controlar as consequências da sua desobediência? E há pessoas que pensam que as consequências do pecado são contornáveis, que as consequências do pecado são controláveis. Sim, eu posso pecar, posso fazer do meu jeito, que lá na frente eu me arrependo, eu peço perdão e vai dar tudo certo. Mas consequências de pecados, queridos, você não controla.
igual você controla um cachorrinho numa coleira, não. Não brinque com o pecado, não podemos brincar com o pecado. E o que acontece? Falo aqui de Jonas com vocês, e eu quero falar de Jonas em 4 momentos. O livro de Jonas tem 4 capítulos, e eu quero que vocês até memorizem como Jonas estava em cada um desses 4 capítulos. Eu quero falar de Jonas em 4 momentos. Primeiro, Jonas deitado. Segundo capítulo, Jonas ajoelhado. Terceiro, Jonas em pé. E quarto, Jonas assentado. Entenderam? Você vai ler esse livro depois, são apenas 4 capítulos, você consegue ler numa sentada só. E eu queria que você refletisse um pouco disso. Jonas deitado, Jonas ajoelhado, Jonas em pé e Jonas assentado. E às vezes essas posições, essa postura, às vezes se reproduz um pouco em nossas vidas também. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Estava o navio sendo açoitado pelas ondas, castigado pelo vento, e Jonas lá embaixo, dormindo muito tranquilamente, um sono profundo. Jonas deitado, dormindo um sono profundo. E eu queria dizer para vocês que no nosso meio não tem ninguém dormindo, que está todo mundo acordado. Mas não é verdade. Infelizmente, nessa caminhada cristã, eu relacionando-me com as pessoas, eu percebo pessoas dormindo no sono espiritual. Dormiram na fé. Poderiam estar acordadas, despertas, agindo, falando, pregando, fazendo, acontecendo, obedecendo a palavra, a vontade de Deus, estando em Nínive. Mas estão dormindo. Dormindo o sono da negligência, dormindo um sono da desobediência, dormindo em omissão quanto às coisas do Senhor. E quando eu penso em alguém dormindo, eu me penso em Sansão, deitado, gostoso ali no colo de Dalila, deitado no colo de sua algoz, deitada naquela em quem tinha as mãos tesouras e navalhas, para retirar dele ali uma aliança, um cabelo que simbolizava a aliança que ele tinha com Deus. Você está dormindo ou você está acordado? Como está a sua vida espiritual hoje? Com Deus? Será que ele pensou o quê? Não, eu não vou para Nínive, mas Deus vai usar outras pessoas. Não, Deus tem muita gente para Deus poder usar, olha o tanto de gente que Deus pode usar. Ele não precisa de mim. Não, eu sou muito ocupado, Deus. Tu quer que eu vá para Nínive, mas eu sou muito ocupado. Eu não sei pregar direito, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Ah, Deus, até que eu queria ir para Nínive, mas os ninivitas, aqueles assírios, são muito chatos. Eu não sei lidar com a ninivita, eu não sei lidar com assírio. É um povo muito chato, eu não sei lidar com eles. N desculpas para se deitar e dormir. N desculpas para não obedecer ao chamado de Deus. E sempre haverá argumentos, e até argumentos convincentes, para você não obedecer a Deus, para você não estar aqui, para você não assumir uma postura correta com o Senhor. Quando Sansão dormiu no colo de Dalila, por mais que ele fosse tão forte, dormindo no colo de Dalila, ele estava absolutamente vulnerável. Ele estava absolutamente vulnerável. O crente acordado, desperto, é forte. Mas o crente dormindo no sono espiritual, ele é fraco, ele é frágil, ele é vulnerável. Sansão não percebeu os inimigos que se aproximavam. Jonas, dormindo ali no fundo do navio, também estava suscetível a que qualquer pessoa viesse e o ferisse. Não percebia os inimigos. Não percebia os inimigos. Quando você está dormindo, você fica vulnerável. Tinha irmã fala, ô pastor, meu marido se converteu, ele não chega mais bêbado em casa. Mas eu até gostava quando ele chegava bêbado, porque ele ia dormir. E eu ia lá na carteira dele, tirava dinheiro, ele nem percebia. Você está bêbado e dormindo, você está vulnerável, a esposa chega lá e tira, você nem lembra quanto é que tinha e tal, né? Você está dormindo, está vulnerável, tem crente que está vulnerável.
Jonas deitado corria risco. Deitado, sem perceber, o navio fustigado pelas ondas, sem perceber que a morte se aproximava. Queridos, a pessoa que está no sono espiritual não percebe que a morte se aproxima, não percebe que o salário do pecado está próximo a ser recebido. E esse que dorme, queridos, é natural que quem dorme sonhe. E quem está sonhando, quem está dormindo e sonhando, muitas vezes está sonhando coisas que não são a realidade. Teve um dia que eu sonhei que eu achava uma mala de dinheiro. Fiquei feliz demais no sonho. E no sonho eu colocava a mala dentro de um armário que eu tinha lá em casa. E quando eu acordei, eu fui direto no armário, Gilson. Quando cheguei lá, o armário estava vazio. Eu tinha uns 8 anos de idade quando eu tive esse sonho. Mas mesmo a criança já é oi grande para algumas coisas de dinheiro, não é engraçado, né, querido? Meu Deus do céu. Mas era só um sonho. E existem pessoas que estão alheios à realidade e estão construindo castelos de areia aqui nesse mundo. Construindo castelos de areia. Repito, construindo castelos de areia. Eu já construí castelo de areia na praia. Faz aquele castelo bonito, com aquele todo na beira da praia, mas vai chegando a hora no final da tarde que a maré sobe e aquele castelo é destruído. E existem pessoas que terão uma grande frustração, porque colocaram todas as suas fichas, todas as suas esperanças, construindo um grande castelo, que no final se trata apenas de um castelo de areia, que será destruído pelas ondas do mar. Sim, Lucas 12:16 diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele contava vantagem entre si, dizendo: o que farei agora? Eu não tenho onde colocar os meus frutos. E disse: farei isso, vou derrubar os meus celeiros, edificarei outros maiores ainda, e vou recolher todas as minhas colheitas, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E o que tu preparou, para quem é? Você não sabe nem com quem vai ficar. Foram sonhos que ao final se tornaram pesadelos. E eu peço que Deus desperte cada um de nós para a verdadeira realidade, para aquilo que é real, queridos. Para aquilo que é real. Seu sono, quando você está dormindo, um sono espiritual, seu sono põe em risco aqueles que estão ao seu redor. Não tenha dúvida. Alguém que está dirigindo e dorme no volante. Eu não sei se aqui alguém já dormiu no volante. Célio já dormiu no volante. Você até capotou o carro não, né, Célio? Ele girou na pista, não foi? Andou perto de morrer, não foi, Célio? Bateu o carro ainda, né? O sono espiritual, queridos, ele traz risco para você e para a tua família também, para as pessoas perto de você. Há pessoas que não percebem quanto isso é prejudicial. E de repente, está o seu filho bebendo uísque que você comprou. Está o seu filho indo para lugares que você não queria que ele fosse, mas que você vai, que você frequenta. E você vai trazendo mal para dentro da sua própria casa. Este que dorme, este Sansão que dorme, esse Jonas que dorme, precisava ser acordado. Amém ou não amém? E o que dorme, o sono espiritual, precisa ou não precisa ser acordado, queridos? Precisa. Que nós possamos perguntar: Senhor, estou eu dormindo? Eu estou dormindo? Senhor, por favor, me desperta. É engraçado porque Jonas era o profeta, e Jonas era quem precisava corrigir os colegas de navio. Mas não, foram os colegas que o indagaram, redarguiram, perguntaram o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo de errado e que ele precisava se ajustar. Eram os ímpios acordando o crente. E é triste quando eu vejo isso, o ímpio corrigindo o crente, o ímpio mais honesto do que o crente, o ímpio mais verdadeiro do que o crente, o ímpio corrigindo, querendo despertar o crente. De maneira que chega e fala: rapaz, volta para a igreja, volta para casa. Quando você estava na igreja, você estava bem, você estava uma bênção, olha como é que você está hoje. E às vezes isso acontece
do ímpio chegar no crente e falar: rapaz, é melhor você voltar para a casa do Senhor. O que você está fazendo aqui? Por que você está com essa rebeldia toda? Romanos 8,19 diz assim: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação do Senhor, as pessoas ao nosso redor, elas têm uma expectativa. E a expectativa delas é a revelação dos filhos de Deus. É como se eles dissessem: onde estão os filhos de Deus? Onde é que estão os homens de Deus? Onde é que estão as mulheres de Deus? Queridos, todo mundo precisa de homem de Deus. Todo mundo precisa de mulheres de Deus. O que as pessoas não querem é uns crentes chatos, de galocha, uns crentes que são endemoniados, causando contenda e discussão onde vão. Mas um crente cheio do Espírito Santo, cheio de unção de verdade, esse todo mundo deseja, todo mundo quer ser amigo. Não quer ser amigo de crente chato, crente ignorante, que não conhece a palavra de Deus, meros religiosos. Mas a criação, ela almeja, ela tem uma expectativa, ela deseja que os filhos de Deus se revelem. E Jonas, acordado, agora desperto, ele baixa a cabeça e diz: Senhor, olha, queridos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Sou eu a causa dessa tempestade. Sou eu a causa da tempestade. Reconhecendo o erro. Havia acordado agora. Havia confessado a culpa. Tem hora que as coisas não estão certas lá em casa, não estão do jeito que eu queria. E eu não tenho que colocar a culpa na Daiane, nem muito menos no Christian. Eu, como chefe da casa, eu tenho que dizer: se tem alguém culpado aqui, o culpado sou eu. Eu que sou a cabeça, eu que sou o chefe da casa. Se tem alguém culpado aqui, Dinaldo, se tem alguém culpado lá, não é Delina não. Não é o Michael, não. É você. E que a gente possa reconhecer isso. Não, que se tem algum culpado aqui, sou eu. Foi o que Jonas fez. Havia acordado. Isso é um indicativo, queridos, da ação do Espírito Santo. Você reconhecer sua culpa, reconhecer pecado. E mais uma vez, Jonas, de uma forma assim que eu acho muito incrível, ele discerne os desígnios de Deus. Profeta que era. Aquela tempestade, e Jonas meneia a cabeça e diz: olha, não adianta nada disso para tentar fazer essa tempestade acabar. Ela só vai acabar quando vocês me jogarem na água. Ele entendeu ali o agir de Deus. Porque ele poderia, se fosse a gente, ele dizer assim: não, vou ajoelhar, vou pedir perdão para Deus e para a tempestade acabar. Mas ele havia entendido algo que estava no profundo do coração de Deus, e ele compartilhou com as pessoas. Não foi uma suposição não, ali era o que era a vontade de Deus. Mais uma vez ouvindo a voz de Deus claramente. E eu fico triste quando eu vejo pessoas igual Jonas, talentosas, pessoas com aptidões excelentes, pessoas que têm uma sintonia fina com Deus, e que ao invés de estarem usando isso para o bem, de estarem usando seus talentos ao Senhor, estão com rebeldia, estão omissos, estão distantes do fronte onde deveriam estar. Apesar de terem essa sintonia fina com o Espírito, acontece isso mesmo, queridos. Pessoas talentosas, homens e mulheres de Deus, mas que estão omissos, estão como no capítulo 1, estão dormindo. Talvez Jonas dissesse: agora vocês me jogam no mar, porque vai vir uma baleia aí e vai me salvar. Eu não penso que ele tenha pensado isso. Eu penso que ele falou: pode me jogar no mar, porque eu vou morrer, mas vocês vão viver. Mais uma característica de profeta. Profeta e pastor de verdade, Gilson, está disposto a dar a vida para que pessoas vivam. É um altruísmo que aprendemos em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E há pessoas que estão numa situação parecida quando dizem: apenas a morte vai resolver o meu problema. E se joga no mar pensando que vai morrer. Já aceita a morte como melhor opção. Mas o que Deus faz? Deus surpreende e envia o peixe. E Deus permite um recomeço na vida de Jonas. E é maravilhoso que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Fala para o seu vizinho aí: Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de recomeços. Porque na nossa vida, muitas vezes, a gente precisa de um recomeço. Queridos, eu gosto de recomeço. Eu gostava de ano novo, de começar o semestre de novo, sabe, Cleito? Porque no final do ano, meu caderno de 12 matérias, de 24 matérias, estava todo feio. Aí quando eu chegava no ano novo, com aquele caderno de 12 matérias novo, eu falava: eu vou fazer uma letra bem bonita agora.
Eu vou copiar direitinho, a letra redondinha, tudo direitinho. Recomeço, querido, é muito bom. Uma meia nova, você já viu como é que é bom colocar no pé uma meia nova, né? Macia e tal. Deus é Deus de recomeços. Agora que você pode dizer, agora eu vou escrever com a letra bonitinha. Eu não faça compromisso, não é errado a gente fazer esses compromissos, não. Faço uma pergunta para você. Jonas estava dormindo, deitado, dormindo. Já aconteceu de você estar dormindo, sonhando, e saber que é um sonho, e querer acordar e não conseguir? Só quem aconteceu isso, levanta a mão assim para eu ver. Queridos, tem muita gente doida aqui na nossa igreja, querido. Eu pensei que era só eu. Já aconteceu comigo. Eu estava num sonho, e querendo, poxa, eu estou num sonho, e agora eu tenho que acordar, como é que eu faço? E você quer falar, o sangue de Jesus tem poder. E você... Não é assim, Lauzinho? Você quer clamar o nome de Jesus e você não consegue clamar? É uma luta. Aí o que acontece? Eu quero fazer uma pergunta aqui para as irmãs. Irmãs, só as irmãs respondem. Já aconteceu do seu marido de noite acordar dando um grito toda altura? Você já levanta a mão aí para eu ver. Acontece. Não sei o quê. O que eu quero falar? Talvez até pedindo ajuda para a esposa. É ou não é? Pedindo ajuda, me ajuda. Às vezes você está num sonho ali, me ajuda a acordar, me ajuda a acordar. E eu queria que a gente fizesse esse pedido para Deus, mas também para a pessoa que está ao nosso redor. Querido, eu acho que eu estou fraco, eu acho que eu estou dormindo espiritualmente. Eu estou querendo sair desse sonho, mas não, me ajuda a acordar. Me ajuda a acordar. Tem pessoa que Deus coloca na tua vida que vai te ajudar a acordar. Tem vezes que a Daiane está dormindo, e teve um dia que ela estava de noite, olhou para mim assim, cadê a bicicleta, Jair? Cadê a bicicleta? Eu pensando comigo, nem bicicleta eu tenho, meu Deus. Eu falei, Daiane, não se preocupe, ela está lá embaixo, depois eu pego ela para você. Dorme agora. Aí ela dormiu. Eu ajudei ela a dormir. Às vezes você está com sono espiritual e vai procurar uma pessoa que vai te levar para bar, para boteco, para festa, para coisa que não presta, vai te ajudar a dormir mais. Você tem que procurar a pessoa que te ajude a despertar, a acordar. Por favor, pode me acordar? Seria esse o seu grito? Eu quero acordar, me acorde. Mas Jonas acordou. Acordou, se levantou, foi jogado no mar. E a baleia o engole. A baleia o peixe, né? Não interessa aqui. Pastor, você acredita que a baleia engoliu Jonas? Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava, queridos. Porque eu acredito na Bíblia. E disse que tinha um menino do tamanho do Christian que estava no colégio. E a professora fez a mesma pergunta para ele. Você acredita que foi que a baleia engoliu Jonas? Aí o menino, eu acredito, professora, mas eu não sei bem como é que foi não. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. Aí a professora, e se Jonas não estiver no céu? Aí o menino, então a senhora pergunta para ele, então. Então, a senhora pergunta para ele. Eu sei que Jonas estava ali no ventre do peixe, caiu, bebeu aquela água salgada, e quando pensou que era fim de linha, era um recomeço. Está ali naquele ventre, naquelas paredes ali daquele estômago daquele peixe, e ali ele ora ao Senhor. E eu coloco Jonas aqui de joelhos aqui agora. Jonas, nesse segundo capítulo, Jonas agora está de joelhos. Mas ele está no abismo, aquele peixe leva ele para o abismo. E às vezes nós estamos à beira do abismo ou no próprio abismo. No próprio abismo. Talvez já desiludido da própria vida, desistindo de viver. Diz, capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. No abismo, ele ora. Agora, queridos, fala aos irmãos o seguinte, nessa situação tão cômica, assim, esquisita na vida de Jonas, mas naquela situação, Deus opera o sobrenatural, e eu não posso deixar de pregar de um Deus de maravilhas. Eu creio em milagres e eu creio em maravilhas, e o dia que eu não creio mais em milagres, eu paro de pregar a Bíblia.
No dia que eu parar de crer no sobrenatural de Deus, eu paro de pregar, fecho a Bíblia. Venho aqui e prego porque eu creio em milagres, porque eu creio no poder de Deus, porque creio que o Senhor faz coisas grandes pelo povo dele. E há situações, há momentos em nossas vidas que a única coisa que serve é o milagre. A única coisa que encaixa é o milagre. E se não for milagre, não serve. E Deus chega, Deus providente, chega e realiza. Agora é interessante, porque muitas vezes nós queremos milagres, mas não queremos ser milagres na vida de alguém. Deus vai fazer milagre na tua vida, mas presta atenção, Deus quer que você seja milagre para alguma pessoa também, queridos. Deus quer que você utilize o que você tem e o que você é também em benefício de outras pessoas. No abismo, Jonas ora. Queridos, abismo é lugar propício para orar. No geral, não vejo as pessoas orando em Caldas Novas não, sabe? Não vejo as pessoas orando quando estão lá em Maragogipe, em Jericoacoara, nessas praias, Pipas, Bombinhas e tal. No geral, as pessoas não oram não, mas quando estão no Vale da Sombra da Morte, aí as pessoas recebem oração. Quando eu visito hospitais e pergunto às pessoas, você gostaria de receber uma oração? As pessoas sempre param, aceitam, até pedem que eu continue falando. Mas quando você está na porta de uma boate, as pessoas são resistentes. Quando estão nas festas, aí não querem. Mas o abismo, queridos, nos aproxima de Deus. No abismo, nós vemos a nossa fragilidade. No abismo, percebemos a brevidade de nossa vida. No abismo, fazemos as nossas orações mais sinceras. Nos abismos, nos rendemos completamente ao Senhor. Nos abismos, usamos os nossos joelhos e não os nossos braços, porque no abismo os braços não nos servem mais, mas os joelhos sim têm serventia. E se você tem joelhos, querido, use esses joelhos na presença do Senhor, coloque eles para funcionarem, se joelhe na presença do Senhor. Eis a posição que somos fortes. Somos fortes quando estamos de joelhos. Somos fortes quando nos prostramos diante do Senhor, nos rendemos diante do Senhor. E ali, de joelhos, ele assume uma nova postura. Porque era necessário sim, ele obedecer a Deus. Sua desobediência o trouxera aquele peixe, aquele abismo. E a obediência ia conduzi-lo por novos horizontes, por novos lugares. Vejo que, em parte, a desobediência dele era fruto de um egoísmo que não agradava ao Senhor. Até porque os assírios, os ninivitas, digamos, eram uma nação que era inimiga de Israel. E, em parte, ele não queria o benefício de seus inimigos. E Jesus, anos mais tarde, vem falando que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Agora veja, no terceiro momento, Jonas está em pé. O peixe, na verdade, o lança ali na praia e ele tem um recomeço. E a palavra do Senhor vem uma segunda vez para ele. Capítulo 3, versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Agora ele não está deitado dormindo, ele não mais está de joelhos, ele se levanta, põe-se em pé e vai ao lugar onde Deus o convida a ir, o ordena a ir. Uma segunda vez, Jonas ouve a voz de Deus. Uma segunda vez, Jonas ouve a voz de Deus. E aí eu pergunto, quantas vezes você tem que ouvir a voz do Senhor para obedecer a voz do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu me lembro de uma jovem que chegou em mim e na pastora Daiane e falou, pastor, Deus falou o meu coração. Falou claramente, falou muito claro e chorava. E dizia, Deus falou que eu tinha que estar nessa igreja e que eu não podia sair dessa igreja. Mas acabou que 2 semanas depois ela estava querendo sair. Aí eu pensando, Deus, vai lá falar de novo com aquela jovem lá, né? Porque uma vez foi pouco. Isso aconteceu com aquela jovem, mas às vezes acontece conosco também. Às vezes Deus já falou tão claramente da tua fidelidade.
Às vezes eu estou até falando aqui de dízimo mais uma vez, mas Deus já falou contigo tão claramente em algum momento da tua vida, com a experiência de um carro que bateu na árvore um dia, ou de uma situação, de um momento ou do outro. E Deus já falou, e a gente parece que esquece a voz de Deus. Nós não podemos esquecer o que Deus tem falado conosco. Não, por favor, não prove o Senhor querendo que Ele repita 2, 3, 4 vezes para você. Que nós possamos obedecer o Senhor prontamente, queridos. Jonas pôs-se em pé e foi. E o que ele fez? Ele anunciou a palavra do Senhor. Ele obedeceu e foi pregar a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem chamado a muitos aqui, na verdade a todos, para que nós assumamos uma nova postura e deixemos de ser apenas ouvintes da palavra do Senhor aqui na igreja, mas também anunciemos a palavra, também preguemos a palavra, também venhamos nos dispor a sermos ferramentas usadas por Deus. Deus quer te usar. E Jonas foi para Nínive, obedeceu a palavra do Senhor e foi pregar a palavra, pregar a palavra. Eis nosso chamado, pregarmos a palavra. Não pregarmos as nossas vidas. Não precisa pregar você não. Prega Jesus Cristo. Fale de Jesus Cristo. Era necessário que a palavra fosse pregada em Nínive para que houvesse salvação. É necessário que a palavra seja pregada para que haja salvação. Há pessoas que ainda não foram salvos porque ainda não ouviram a palavra. Porque se ouvirem a palavra, serão salvos, porque a palavra gera fé e a fé gera salvação. O Espírito Santo, ele fica aguardando que a palavra seja falada, que a palavra seja ministrada, para que então ele possa agir. A pregação da palavra libera a ação do Espírito Santo. E a palavra contém também o Espírito Santo. Ele pregou, ele agiu, os corações se arrependeram. Os ninivitas, sim, se arrependeram. Fizeram jejuns. E Deus o livrou. A cidade foi alvo de um avivamento tremendo pelo Senhor. Nínive se arrependeu. E aqui eu faço uma pequena observação. Porque Jonas era profeta no reino do norte, ali em Israel. E Israel permanecia com o coração duro. E os assírios eram alcançados pela palavra, obedeciam a palavra e se arrependiam. Vemos Nínive aceitando a palavra e se arrependendo. Israel com o coração duro. Os filhos sem aceitarem a palavra. Os estrangeiros, os cachorrinhos, ouvindo a palavra e aceitando a palavra. E é muito triste quando eu vejo os filhos de crentes, pessoas criadas na igreja, rejeitando a palavra. E às vezes vem alguém que estava lá no mundo, na vida devassa e terrível, aceitando a palavra, se convertendo, se arrependendo, chorando, se entregando completamente ao Senhor. E eu não quero que apenas Nínive se decida por Jesus. Eu quero que todos nós, os filhos de crentes aqui de nossa igreja, todos nós que estamos na igreja há anos, ainda tenhamos um coração sensível à voz do Espírito Santo. Peço que os irmãos prestem atenção. Talvez essa palavra tenha alguns minutinhos a mais do que um convencional, mas eu quero ir até o fim. Jonas foi enviado por Deus para Nínive. Nínive recebeu Jonas. Às vezes Deus envia um Jonas até você, um profeta, uma pessoa para ser bênção na sua vida. A Bíblia diz assim: ai de ti, Jerusalém, que apedreja e mata os profetas que são a ti enviados. Queridos, por favor, não apedreje os profetas que vêm até você, não. E eu quero fazer uma pequena observação, que profeta não é que Deus envia para você, não é aquele que vai dizer, é isso que eu te digo agora, meu filho, é isso que eu te digo, não é isso não. São pessoas, homens e mulheres de caráter, que Deus coloca perto de você, e que são instrumentos de Deus para com muito amor, carinho, compartilharem verdades e ensinos bíblicos contigo. Não rejeite essas pessoas. Às vezes eu vejo pessoas aqui na nossa igreja que só querem ser bênção na vida de outros, mas que se aproximam e são rejeitados.
Por favor, não faça isso com aqueles que Deus envia até você. Deus quer levantar e enviar pessoas. Jonas se levantou e Deus quer que você se levante. Se levante do sono da negligência e diga: eu quero ser usado por Deus. Diga assim: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Fala para o seu vizinho assim: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Diga com fé: eu quero ser usado por Deus. E Deus quer mesmo que você diga isso. Sim, Ele quer te usar, não tenha dúvida. Que nós possamos se pôr em pé, dar um passo à frente. Senhor, não estou deitado mais, Senhor. Eu estou em pé. E não estou só de joelhos. Porque tem pessoa que só fica de joelho, mas não levanta nunca. E no último capítulo, já caminhando para o fim, Jonas estava sentado. Depois que Jonas pregou para a cidade, e eles se converteram, Jonas sentou num lugar, Deus fez nascer um pé de planta ali em cima dele, deu uma sombrinha boa. No outro dia, porém, a planta se secou. Veio aquele sol na moleira de Jonas, e Jonas ficou muito triste. Eu vou morrer agora, melhor para mim é morrer do que ficar aqui pegando esse sol. Irmão, você vai ver, quando você lê o capítulo 4, você vê que ele estava com raiva, ele estava contrariado. Capítulo 4, versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. No capítulo 4, Jonas estava sentado e resignado com o que havia acontecido, com o coração odioso por Nínive, capital ali da Assíria. Jonas, na verdade, ficou triste porque o povo se converteu. Ele foi triste. Deus, está vendo? Por isso que eu não queria pregar. Porque eu sabia, Senhor, que Tu és um Deus compassivo, longânimo. Olha onde é que ele estava com a cabeça. Fora de sintonia. Ele obedeceu ao Senhor, mas não se agradou do que o Senhor fez. E às vezes a gente está até fazendo o que é certo, mas está fazendo com a motivação errada. E Deus tem muita paciência com Jonas, muita paciência. E Deus, queridos, havia tratado uma cidade. Mas agora Deus senta Jonas e quer tratar o coração de Jonas. E tem uma hora que Deus te senta e diz: olha, eu quero te tratar. Fica sentadinho agora e ouça tudo o que eu tenho para te dizer, porque eu quero te tratar. Esse ódio aí no teu coração não pode ficar aí, esse ódio tem que sair. Essa amargura aí no teu coração, esse ressentimento, ele tem que sair. Poxa, você, Jonas, ficou aí namorado aí com uma planta que cresceu, não foi nem tu que plantou, no outro dia está seca. Como é que eu não ia me preocupar com esses milhares aí de ninivitas? E Deus conversa com Jonas. Deus quer que ele entenda princípios da graça divina, e Deus ilustra ali seu amor para com o povo. E eu falo isso aos irmãos, Deus quer tratar você, e que você possa dizer: Senhor, se for necessário, eu vou me sentar calado, e que Tu fale comigo e trate o meu coração. O que aconteceu depois de Jonas, depois desse capítulo 4? Olha aí o que aconteceu no capítulo 5, queridos. Rapidinho, olha aí no capítulo 5 aí. Capítulo 5, olha aí. O que aconteceu com Jonas? Não tem capítulo 5, queridos. Não sei o que aconteceu depois disso. Eu não sei se você já esteve deitado, se ficou em pé, de joelhos, mas eu estou vendo todos sentados aqui no capítulo 4, ouvindo, Deus tratando com vocês. Mas eu não sei como é que vai ser o seu capítulo 5, se você vai ouvir a palavra do Senhor, obedecer a voz do Senhor, assumir uma nova postura, ou vai continuar como antes. Você vai escrever o capítulo 5, pega aí na tua Bíblia, cola uma paginazinha branca aí, e escreva o seu capítulo 5, que Jonas entendeu o que a mensagem do Senhor, e eu sou Jonas, e eu entendi, e eu vou obedecer, e eu vou assumir uma nova postura quanto à pregação da palavra, eu vou assumir uma nova postura quanto à minha vida de oração. Sim, se Jonas se ajoelhou, vou me ajoelhar também, vou me levantar, e sim, vou me sentar também e permitir que o Senhor trate a minha vida. Quanto ao Senhor, entrego a Ele a minha vida e me disponho a ouvi-lo e a obedecer a sua voz. Se no começo Jonas ouviu a voz do Senhor e não obedeceu, que hoje nós, ao ouvir a voz do Senhor, venhamos
obedecer à voz do Senhor. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.